Vamos iniciar nessa manhã. Quero ler com os irmãos, antes da oração inicial, Colossenses capítulo 1, o texto que fala de Cristo. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, verso 13 ao verso 23. Vamos ler esse texto, logo após estaremos orando, pedindo a bênção de Deus para o trabalho desta manhã. Colossenses capítulo 1, verso 13 ao verso 23. O texto diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por Ele, por meio dEle e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos primeiramente, Senhor, agradecer pelas nossas vidas aqui nesta manhã. Senhor Deus, nós queremos bendizer o Teu nome, Pai, por mais uma semana que se passou e pelos livramentos que o Senhor concedeu a cada um de nós, pela Tua graça, Senhor, que nos acompanha e que é derramada sobre nossas vidas, Senhor, todo dia. Te agradecemos nessa manhã, Senhor, porque Tu tens perseverado para com as nossas vidas, mantendo-nos, ó Deus, nos guardando, nos livrando de todo mal, e tem nos concedido nessa manhã mais uma oportunidade, Senhor, de nessa manhã nos apresentarmos diante de Ti, inculpáveis, santos e irrepreensíveis, ó Deus, na obra perfeita de Jesus Cristo. E com a vida, Senhor, totalmente justificadas pelo mérito de Cristo, Senhor, nós temos ousadia para apresentar as nossas vidas diante da Tua presença. Nós temos ousadia, Senhor, para chamar o Teu nome, Senhor. Nós temos ousadia, Senhor, para louvar o Teu nome, bendizer ao Senhor por tudo aquilo que Cristo fez por nós. E nós, nessa manhã, queremos agradecer ao Senhor. Agradecer por tão grande salvação, ó Deus. Agradecer, ó Deus, por esta obra perfeita em Cristo Jesus. Agradecer ao Senhor, ó Pai, pelo perdão, pela justificação, pela santificação, pela reconciliação. E agradecer ao Senhor, ó Deus, pela certeza da glorificação dos nossos corpos, ó Deus. Queremos te agradecer por esta obra completa que desfrutamos no espaço e no tempo em Cristo Jesus.
Que o teu povo nesta manhã, Senhor, seja envolvido pelo teu Espírito a uma adoração, ó Deus, graciosa diante da tua presença, a uma adoração, Senhor, verdadeira, espiritual, a uma adoração, Senhor, cheia de gratidão nos corações, Pai. É o que nós te pedimos, que o teu Espírito nos leve a prestar ao Senhor um culto verdadeiro. Que o Senhor também use nesta manhã a tua palavra, Senhor, para falar aos nossos corações. Que nesta manhã, Senhor, a tua palavra possa, Senhor, inquietar as nossas vidas. A tua palavra possa falar ao íntimo dos nossos corações, possa falar ao nosso entendimento, para que, Senhor, possamos abandonar as obras más, Senhor, aquilo que é contrário à tua vontade. Usa, Senhor, este instrumento poderoso, este meio de graça, que é a instrução da tua palavra. Que o teu Espírito capacite não só aqueles que nesta manhã estarão ensinando, Senhor, mas também aqueles que se achegaram para ouvir, Senhor. A tua palavra possa ser ouvida com os ouvidos do coração nesta manhã. Possa ouvir o que o teu Espírito, Senhor, nesta manhã tem a dizer. É o que pedimos ao Senhor, Pai. Abençoa também aqueles que não estão presentes, Pai. Davi, Eliene, Moluíse, Mamei. Abençoa os teus filhos, Senhor. Manda Núbia, que está fazendo prova, Eliana. Meu Deus, dá graça a todos estes irmãos, para que eles também sejam fortalecidos, Pai. Para que eles também sejam guardados, ó Deus. Para que eles também, Senhor, tenham uma fé edificada, nutrida, Senhor, pela graça do Senhor. É o que te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos HCC 195 anos. 195. Ó, venham coroar. Ó, venham coroar. Jesus aqui. Vamos viver, irmãos. 195, ó, venham coroar. Jesus, o Salvador.
sei em quem tenho crido, diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 1, verso 12. O título do hino é Mas eu sei em quem tenho crido. Salmo 119. Verso 121 ao verso 121. Salmo 119, versos 121 ao 128. Vamos ler, queridos? Está zangado. 121, irmãos. Eu vou ler, os irmãos acompanham.
Diz assim: tenho praticado juízo e justiça, não me entregues aos meus opressores, sê fiador do teu servo para o bem, não permitas que os soberbos me oprimam, desfalecem-me os olhos à espera da tua salvação e da promessa da tua justiça. Trata o teu servo segundo a tua misericórdia e ensina-me os teus decretos. Sou teu servo, dá-me entendimento para que eu conheça os teus testemunhos. Já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro refinado. Por isso, tenho por em tudo reto os teus preceitos todos, e aborreço todo o caminho de falsidade. Amém. Vamos assim, vamos orar. Senhor, nós queremos mais uma vez ser gratos a Ti, Senhor. Aqui estão, Senhor, a vida dos Teus filhos. Aqui estão presentes, Senhor, a vida dos nossos filhos. Aqui estão presentes, Senhor Deus, as nossas famílias no Teu dia, Senhor. E nós queremos Te agradecer pela vida de todos eles, ou pela vida de todos nós, porque nós não sabemos, Senhor, as implicações da Tua vontade sobre as vidas do amanhã. Mas nós sabemos em quem temos crido, Senhor. Nós temos a firme confiança, Senhor, de que as Tuas promessas jamais elas podem falhar, Senhor. De que os Teus planos, ó Deus, jamais podem ser frustrados, Senhor. E assim como o apóstolo Paulo, ó Deus, falou de convicção pessoal, sabendo em quem ele tinha crido, Senhor, que essa convicção, ó Deus, também seja a convicção dos nossos corações, das nossas vidas, na caminhada cristã, nas lutas, nas dificuldades, na bonança, na escassez. Ó meu Deus, sobre tudo aquilo que a Tua vontade permitir em nossas vidas. Pedimos a Ti, Senhor, que os nossos corações tenham a mesma convicção com a qual cantamos nessa manhã. Nós sabemos em quem temos crido. Ó Deus, abençoa-nos mais uma vez nessa manhã. Fala aos nossos corações, ó Deus, pois o Senhor conhece a necessidade de cada um dos Seus filhos aqui presentes. O Senhor conhece os corações que aqui entrou, Senhor, a maneira, a condição e aquilo que precisamos ouvir, Senhor, Tu sabes muito bem. Portanto, nessa manhã, usa, Senhor, a Tua palavra, a Tua lei, a Tua vontade, Senhor, os Teus mandamentos, os Teus preceitos, para falar, ó Deus, aos nossos corações e corrigir as nossas vidas. Usa, Senhor, o professor nessa manhã, irmão Ricardo. Usa a mim nessa manhã, Senhor. Usa a irmã Nuvem ali dentro, Senhor. Usa a Lu. Usa, Senhor, todos aqueles que nessa manhã estarão, Senhor, ensinando a Tua palavra. Acima de tudo, dá-nos sabedoria aos Teus filhos. Abre o entendimento, dá convencimento da verdade no íntimo do coração, Senhor. Dá arrependimento verdadeiro, Senhor, nessa manhã. Ó Deus, também perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões, Senhor. Perdoa os nossos caminhos errados, ó Deus, os nossos pensamentos, as nossas motivações erradas. Ó Deus, perdoa em nome de Jesus. Nessa manhã o que nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos de pé, 264. A chuva resolveu latir, nunca latiu.
continuidade àquele tema que nós estávamos desenvolvendo para a igreja, a respeito da perseverança dos santos. Avançamos um pouco mais no tópico 2, que é isso aí que está na tela. E hoje, se Deus quiser, a gente termina esse tópico e entra no tópico 3, que é o último desse capítulo. Os irmãos lembram que nós falamos a respeito da importância de nós estudarmos a perseverança dos santos. E eu queria ouvir dos irmãos, alguém pode me dizer qual é a importância de nós estudarmos esse tema? O que ele traz de prático para a nossa vida? Quem pode dizer? Por que eu preciso estudar a perseverança dos santos? A doutrina bíblica. A doutrina bíblica. O que mais? O que ele traz de prático para nós? Colocarmos no nosso lugar e conhecer que não, por nós mesmos, conseguimos perseverar. Também, mas finalmente, o que ele traz para nós? Segurança. Foi isso que nós vimos? Se nós cremos que é Deus que nos faz perseverar para a salvação, isso traz para nós o quê? Segurança. O tópico 2, ele vai abordar justamente tudo isso relacionado à segurança que nós temos com relação à nossa salvação. Ou seja, todos os meios que Deus empreendeu e empreende todos os dias para que nós permanecemos nesse estado de salvação. Já o tópico 3, que nós vamos estudar daqui a pouco, vai enfatizar qual é a nossa responsabilidade dentro desse tema. Porque a salvação e a perseverança dos santos não significa, como nós dissemos na aula passada, de que alguém que esteja levando uma vida leviana, de pecados, esteja salvo. Pelo contrário, Deus vai fazer com que aquela pessoa prospere até o fim, mas essa pessoa vai crescendo em santificação. Então, a principal característica prática dessa doutrina é a segurança que nós temos. Os irmãos se lembram do que eu disse, que a doutrina da perseverança dos santos permite que nós vivamos uma vida tranquila. Tranquila em que sentido? De que a nossa salvação não é perdida todos os dias ou por cada pecado que cometemos, mas que ela está segura nas mãos de Deus. E aí, eu disse aos irmãos que é por isso que nós viemos à igreja, é por isso que nós temos comunhão, é por isso que nós tiramos férias. Falar em férias, alguém teve notícia de Davi aí? Está vivo? Está vivo, né? Está descendo o litoral. Então, a perseverança dos santos traz tudo isso para nós. Aí nós começamos a ver do que depende essa perseverança dos santos. Passa, por favor.
nós falamos que nós estávamos tentando entender que tipo de transformação ocorre quando alguém é salvo, quando alguém é chamado por Deus. E aí os irmãos lembram que eu falei da regeneração, que é uma palavra muito utilizada lá na biologia, lembra? Onde um animal consegue regenerar-se a partir de uma parte. A lagartixa cresce lá novamente, se eu arranco a perna de um grilo, cresce outra perna. E tem alguns que são mais eficientes ainda, que a partir de apenas uma partículazinha, um vírus, por exemplo, só precisa do DNA dele para criar um vírus completamente novo. Do ponto de vista espiritual, a regeneração eu sou um ser humano completo, adulto, formado em todas as minhas capacidades mentais, mas afetado drasticamente pela queda. Então o pecado tem um efeito avassalador. Quando alguém é chamado e regenerado, então essa pessoa que é afetada totalmente pela queda, como diz a doutrina da depravação total, ela sofre uma regeneração espiritual, ou seja, ela é feita novamente, ela é refeita, ela nasce novamente, como Cristo disse a Nicodemo, necessário que é nascer de novo. E o que significa esse nascer de novo? Significa que é implantada em nós uma nova natureza, muito mais parecida com a natureza de Cristo do que com a natureza de Adão. Isso nos permite então termos segurança da nossa salvação. Aí nós falamos nessa questão aí, que tipo de transformação ocorre na natureza do cristão que garante a sua perseverança na fé? Quando alguém é verdadeiramente regenerado, ele não pode ser desregenerado. Alguém que nasce de novo não pode, digamos assim, desnascer de novo. E aí ficar nascendo de novo a cada vez que vai ou volta da igreja. Nós vamos entender com esse tópico que ou você é nascido de novo, ou você não é nascido de novo. Ou você é chamado eficazmente pelo Espírito Santo, ou você nunca foi chamado. E aí eu pergunto para os irmãos, é possível que na igreja nós tenhamos pessoas não regeneradas? Sim ou não? Quem acha que sim? Quem acha que não? Na igreja a gente só tem santinho. É assim? Quem dera fosse, né? Pode deixar. A igreja, irmãos, como corpo formado por seres humanos, teoricamente, ela deveria ser formada por pessoas que foram chamadas eficazmente. Só que uma característica que a gente vê no Evangelho desde o seu nascimento é que o Evangelho tem a capacidade de atrair o homem. Uns que são chamados eficazmente, outros que vêm por outros motivos, outras motivações. Não vou dizer que toda vez é por má fé, que alguém se filtra na igreja para derrubar o trabalho, alguma coisa assim. Não é isso. Mas o Evangelho, ele é tão perfeito, tão pleno, que ele tem a capacidade de atrair até aqueles que não são regenerados. Porque o Evangelho oferece uma forma de vida plena, sadia. É claro que uma pessoa que não é regenerada verdadeiramente, ela, mais cedo ou mais tarde, dentro da igreja, vai ter dificuldade de continuar. E aí essa pessoa vai. Mais cedo ou mais tarde, essa pessoa vai deixar o Evangelho. Porque é como Hebreus vai dizer, é possível que aqueles que foram iluminados, nós vamos estudar esse texto, iluminados em que sentido? Que provaram algumas das características do Evangelho, da comunhão com Deus, com os irmãos, e que eles saiam e que eles retornem novamente, porque eles são endurecidos. Então, irmãos, isso quer dizer o seguinte: a igreja não é formada apenas de pessoas regeneradas. Existem pessoas que já foram regeneradas, existem pessoas que ainda serão regeneradas, e existem pessoas que não serão regeneradas e estarão ali na igreja. Aí a gente pode listar vários motivos: por segundas intenções, porque a família é crente, porque gosta da questão social da igreja, de estar pertencendo a um grupo. Todo ser humano busca pertencer a um grupo.
N motivos uma pessoa pode estar na igreja sem ser regenerada. Um dos principais motivos é esse aqui, ó. Institucional, ou seja, a institucionalização da igreja. Quando a igreja deixa de ser um hospital para pecadores, quando a igreja deixa de ser um local de encontro espiritual e a igreja se torna uma instituição social, uma instituição onde são feitos trabalhos ali sociais, a comunidade, onde a igreja passa a funcionar muito na atualidade, funcionar como uma empresa, é isso? Mas nós temos na atualidade, são igrejas que são fundadas como se empresas fossem, ou seja, tem uma divisão hierárquica, tem ali o presidente da empresa, cada um exercendo a sua função, tem uma aferição de resultados. Que tipo de resultado? Resultados financeiros, resultados no sentido de aumento quantitativo de membros. É ou não é? Quantos já viram isso? Igrejas que se assemelham muito mais a empresas do que a igreja, onde são cobrados resultados, você tem que ganhar X almas para Jesus nesse ano, senão você não vai bater suas metas, e assim sucessivamente. Comercialização de porteira fechada. A comercialização de porteira fechada, vem da igreja de porteira fechada. Vem da igreja de porteira fechada. Então, irmãos, essa questão de até que ponto a igreja é um lugar de regeneração espiritual e até que ponto a igreja é apenas uma instituição que agrega pessoas ali no grupo social. Por isso é que nós vamos ter na igreja pessoas que não são regeneradas. Ao longo das nossas vidas, nós já nos deparamos com pessoas que estão na igreja por causa da música, que estão na igreja por causa das moças, rapazes que estão na igreja por causa das moças que estão na igreja por causa dos rapazes. Nós já nos deparamos com pessoas que estão na igreja por causa dos cargos ministeriais. Quando você tira isso dele, ele sai e procura outro. É ou não é? Todos nós já nos deparamos com pessoas que estão assim na igreja. Acontece que essa não é a verdadeira finalidade e essência da igreja. A igreja, embora ela não seja pura, como a Comissão de Fé vai trabalhar isso, ou seja, ela não é 100% formada de regenerados, não está escrito na nossa testa quem é regenerado e quem não é, pelos frutos em que nós somos conhecidos, mas a igreja, ela é ou deveria ser um lugar de renascimento, um lugar de regeneração espiritual. Por quê? Que tipo de transformação então ocorre na nossa natureza que garante a perseverança na fé? Veja, quando a obra redentora de Cristo é aplicada ao coração dos eleitos pelo Espírito de Deus, a transformação é tão grande, tão radical e tão profunda que é descrita na Bíblia como regeneração ou como novo nascimento. Então, aqui está o primeiro ponto para nós distinguirmos alguém que é verdadeiramente renascido, que nasceu de novo. São os seus frutos, como Cristo vai dizer, as árvores serão conhecidas pelos seus frutos. E não é meramente uma mudança de estilo de vida, não é meramente alguém que tomava cerveja aos sábados que agora não toma mais, não é meramente alguém que saia para a balada que agora não sai mais, não é meramente alguém que fazia alguma coisa de errado e agora não faz mais. É uma transformação espiritual profunda. E a principal característica de um eleito, de uma pessoa verdadeiramente regenerada, é essa aqui: aversão ao pecado. Em que sentido? Significa que alguém vai virar um santarrão que não vai pecar mais? Não, todos nós pecamos diariamente, infelizmente. Mas significa que tal pessoa jamais será satisfeita com a sua condição de pecado. Tal pessoa jamais vai olhar para si mesma e sentir orgulho de estar em uma condição de pecado. Orgulho espiritual não cabe na vida de um verdadeiro regenerado. Orgulho no sentido de dizer, não, eu estou pronto.
Cristo vier agora, eu estou no céu. Isso não existe. O cristão ainda peca, mas ele peca por mero acidente. Mero acidente de percurso. Essa é a principal característica do eleito. Assim, a gente não pode fantasiar as coisas. Achar que nós estamos aqui na igreja, todo mundo no domingo, falta ter uma bolinha em cima da cabeça. Todo mundo é muito bom, bonito, todos nós nos tratamos bem, e achar que todo mundo é santo. Isso seria romantizar algo que não é verdadeiro. Todos nós sabemos das áreas onde nós somos tentados, todos nós sabemos que temos dificuldade, eu numa área, você em outra, fulano em outra, entendeu? O que nós estamos dizendo aqui é que o pecado para aquela pessoa que é verdadeiramente regenerada, ela não se torna uma prática de vida. O regenerado jamais vai abraçar o pecado como uma prática de vida. O regenerado jamais vai levar uma vida dissoluta e de segunda a sábado, e quando é domingo está aqui na igreja, bonitinho, com a bolinha em cima da cabeça. Isso é o que nós estamos querendo dizer. A igreja não permite, ou não deve permitir que as pessoas levem uma vida de segunda a sábado e outra vida no domingo. A verdadeira palavra de Deus tem que nos empurrar sempre para uma transparência na nossa vida, transparência na vida cristã, ainda que passemos por provações e tentações, ainda que volta e meia nos envolvamos em pecados. Essa não é uma prática de vida. Essa não pode ser. Eu não posso me acostumar com a pecaminosidade que ainda reside em mim. Eu não posso simplesmente dizer, essa área da minha vida, Jesus não é o Senhor. Essa área da minha vida, eu não entreguei a Cristo. Eu entreguei todas as outras, menos essa. Lembra lá daquele jovem rico que disse que cumpria todos os mandamentos e Cristo inquiriu ele? Depois no final, Cristo disse: vai, entrega os teus bens, distribui os teus bens e me segue. E a Bíblia diz que aquele jovem saiu triste. Significa que aquele jovem tinha entregue a maioria das áreas da sua vida, segundo a concepção dele. Ele achou que ele tinha entregue bastante, ele achou que ele tinha feito uma entrega boa para Cristo, e Cristo mostrou para ele o seguinte: ou eu sou Senhor de todas as áreas da sua vida, ou eu não sou de nenhuma. Então, se nós tivermos alguma área da nossa vida onde nós não estamos sob o senhorio de Cristo, e aí vai valer para tudo: finanças, matrimônio, sexualidade, qualquer coisa, qualquer área das nossas vidas, cuja área Cristo não seja o verdadeiro Senhor, significa que Ele não é Senhor de nenhum. Nós podemos estar nos enganando e tentando enganar os irmãos na igreja. O verdadeiro regenerado, entendeu? Ele nunca vai se conformar com uma situação de pecado. E quando o verdadeiro regenerado se vê numa situação de pecado, ele não acha paz nas outras áreas da sua vida. Ele não tem paz mental, espiritual para continuar, enquanto ele não pede perdão e se livra daquele pecado. O pastor Edson Rosendo usava uma expressão no começo era engraçado, mas depois nós temos que estar em dia com o perdão dos nossos pecados. E aí ele uma vez falou que ele sempre perguntou aos irmãos: está em dia com o perdão dos seus pecados? Sempre que o irmão ia se aconselhar com ele: você está em dia com o perdão dos seus pecados? Ou seja, você tem pedido perdão a Deus pelos pecados que ainda são feitos? Ou você se acostumou? Ou nós nos acostumamos com uma vida de esses pecados são menos importantes, não são pecados cabeludos, como diz a história, então vou deixando aqui. Então lembrando, ou Cristo é Senhor de todas as áreas da nossa vida, ou Ele não é de nenhum, certo? Não existe pecadinho, pecado branco. Nós vamos ver no próximo tópico que o cristão peca e ele é punido, assim como todo mundo que peca. E as consequências vão variar de pecado para pecado. Mas a questão aqui, a segurança da salvação, ela é mantida porque a nossa condição espiritual é mudada.
Nós estávamos perdidos em Adão, agora nós estamos salvos em Cristo. Então, é por isso que esses pecados que cometemos não podem nos arrancar a salvação. Como nós falamos na aula passada. Veja bem, se a salvação dependesse apenas de mim, de nós, e se a cada pecado que eu cometesse eu perdesse a minha salvação, quem é que seria salvo? Ninguém seria salvo. Mas não, a nossa salvação ela é garantida pela obra de Cristo. Isso não significa que os nossos pecados, os pecados cometidos por aqueles que ainda são regenerados, não tenham consequências. Terão. Geralmente serão consequências drásticas. Porque Deus vai fazer de tudo, vai trabalhar de forma cabal, plena, para que aquele cristão que foi regenerado, já recebeu a dádiva da salvação, retorne no caminho reto. Então, é aquela história. Quando você gosta muito de um filho, você cobra muito dele, não é isso? Deus nos deu a dádiva da salvação e Ele cobra muito de nós, para que nós nos mantenhamos nesse caminho da salvação. Certo? E às vezes a gente olhando assim de fora a questão do pecado, do mundo, né? Às vezes a gente tem a impressão que as pessoas do mundo não têm consequências do pecado deles. Tipo, parece que nada acontece. Parece que nada acontece. É como o salmista que olhou para a vida do ímpio e por algum momento ele teve inveja da vida do ímpio. O ímpio floresce e o teu servo sempre passando por lutas e provações. Mas na prática não é assim. Na prática não é assim. Todo ser humano que peca, que está numa condição de pecado, paga pelos seus pecados. Paga pelos seus pecados. E a principal punição qual é? A punição eterna. Muitas vezes o ímpio pode até florescer durante a sua vida. Mas o que será dele na eternidade? Onde ele vai estar? Será que ele vai estar com Deus ou ele vai estar no inferno? Então, alguns pagam aqui. Um mês pagou. Outros vão pagar na eternidade. Pagar na eternidade. Como a parábola do rico e Lázaro, lembra? Um era mendigo, quer dizer, pagou nessa vida, comeu pão de água amassou, vamos dizer assim, e o outro era rico, viveu uma vida regalada para outro. Quando mudou, quando eles morreram, onde cada um estava? Um estava no inferno e outro estava com Cristo. O que não significa, só fazendo um parênteses, de que o fato de ser pobre ou mendigo leva alguém para o céu, não é isso. Ali, a figura que Cristo utilizou foi para mostrar que muitas vezes os cristãos levam uma vida penosa, difícil. Não tem nada mais difícil do que você negar a si mesmo. Mesmo após a regeneração, a força do pecado, as tentações de Satanás do mundo, como nós vamos ver, ainda são fortes. De forma que, volta e meia, nós nos questionamos se realmente nós queremos viver a vida de Cristo. Volta e meia. Será que ele quer viver isso mesmo? Será que era melhor viver minha vida como os ricos vivem por aí? Por quê? Por causa dessa força de atração que tem o pecado. Então não é fácil para o cristão viver. Ainda mais no nosso mundo, onde são oferecidas facilidades, são oferecidas benesses, são oferecidos bônus para todos aqueles que não seguem a palavra de Deus. Até esses dias a gente estava conversando, eu estava conversando a respeito lá eu estava falando dos lotes, da invasão e tal, não sei o quê. Aí até isso pesa quando somos cristãos. A gente não pode sair invadindo uma área pública, como muitos fazem, porque nós somos cristãos. Mas aí a gente vê tanto de gente que invadiu, o tanto de gente que se deu bem, o tanto de gente que ficou até rico vendendo lote, mas nós temos que nos segurar. Nós não somos como eles. Embora eles pareçam estar levando vantagem, isso é só um exemplo, no final é melhor nós sermos salvos, padecermos um pouco mais, é como diz a história. Parece que para nós tudo é mais difícil, né? É conseguir alguma coisa de modo honesto. E quando você está olhando com Cristo e tentando seguir, as coisas pesam um pouco mais, você enxerga mais. Então, a gente mora num país onde a carga tributária dos trabalhadores é
Nós pagamos impostos sobre o nosso salário, que é recolhido na fonte, né? Você nem recebe, o governo já arranca ali. A gente paga imposto em tudo que a gente consome, quer dizer, uma balinha que você compra, mais da metade do valor ali é imposto, tudo. O governo cobra todos os tipos de impostos, PPA, IPTU, não sei o que, mais imposto de renda. E aí vem as tentações, né? Vamos sonegar. Afinal, o governo é injusto. Além disso, a corrupção no nosso país é altíssima. Então vem aquele primeiro impulso, vamos sonegar impostos. Porque nós estamos pagando demais, porque o governo é corrupto e ineficiente. Aí, quando você é cristão, você pensa bem nisso. Mas vou sonegar aqui e aí? O que vai dar depois? Então, é isso que Cristo estava querendo mostrar na parábola de Lázaro e do rico. O cristão, ele sofre mais. Mas ele sofre mais por quê? Porque nesse mundo é muito mais fácil viver se você não for conforme a palavra de Deus. É muito mais fácil, é muito mais tranquilo. Você não tem igreja para ir no domingo. Você pode desfrutar de tudo que te der na telha, não é isso? Sem pensar nas consequências. Dane-se as consequências. As pessoas casam, se separam. As pessoas têm filho e jogam os filhos para serem criados de qualquer forma. O cristão não. O cristão, ele tem uma lei sobre ele, a lei de Deus, que não é uma lei fácil de ser cumprida, não. Então é por isso, irmãos filhos, o verdadeiro regenerado, ele vai ter aversão ao pecado nesse sentido. Não é um fariseu que anda na igreja pelo menos fé, sou melhor que os outros, não. Mas ele não vai jamais se acostumar, ele jamais vai abraçar uma situação de pecado e viver por anos a fio, pecando e não vai ver. É por isso que Deus vai dizer que aqueles que nos deixaram dificilmente voltarão, aqueles que não eram verdadeiramente salvos, porque chega um ponto onde não dá mais para esconder quem nós somos. Ou nós somos de Cristo, ou não somos. Certo? O homem nasce de novo, é nova criatura. Sua mente, coração, atitudes e vida são mudadas. Mente, então, a mente, o modo de pensar, transformados pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, nós passamos a ver o mundo com olhos diferentes. Eu tinha um professor que falava que iria ensinar a gente para tirar os óculos cor-de-rosa das nossas vidas. Quer dizer, ele ia ensinar uma forma verdadeira de ver as coisas. Assim é o Evangelho. Ele mostra a forma como as coisas são realmente, não a forma fantasiosa como o mundo vende as coisas. É esperado do cristão que ele tenha a mente de Cristo. É esperado do cristão que ele pense duas vezes antes de fazer algo. É esperado do cristão de que ele pense no que está fazendo e não age por impulso. Isso tudo é esperado do cristão regenerado. Coração ali, então, quer dizer as suas emoções, as nossas emoções. Sempre que a Bíblia fala de coração, ela está falando de emoções, de quem nós somos como pessoas, personalidade, etc. Então as nossas próprias emoções também são redimidas pelo Evangelho. Nós não somos mais como crianças emocionais que por qualquer motivo estão se desesperando ou chorando, não é isso? O cristão verdadeiramente transformado, ele tem as suas emoções transformadas também. Nós não somos impulsivos, não podemos ser impulsivos, não podemos ser emotivos além da conta, mas nós somos racionais, porque o Evangelho é perfeitamente racional. Evidentemente que racional não quer dizer frio, não quer dizer um cubo de gelo, uma pessoa calculista que, peraí, deixa eu calcular aqui, vou fazer isso, para obter isso. Não é isso, o Evangelho não é isso. Isso só quer dizer que as nossas emoções são transformadas por Cristo. A gente vê que Cristo tinha emoções, a gente vê que Jesus chorou quando Lázaro morreu, Jesus se emocionava quando ele olhava para a condição daquelas pessoas ali onde ele andava. A Bíblia diz que ele se compadecia daquelas pessoas, ele assumia a condição daquelas pessoas, sentia. Ele era tão humano quanto nós, ele tinha emoções.
mas ao mesmo tempo ele não se desesperava ou não olhava para aquelas pessoas e se desesperava, se descabelava, como fazem os ímpios. Como a irmã que ele estava falando, os ímpios vão morrer na sua vida. Mas já perceberam que o ímpio, quando ele passa por uma situação difícil, ele se desespera, se desestabiliza completamente. Já foi num enterro de ímpios, quando alguém morre na família, é uma coisa grotesca, desesperadora, é uma coisa terrível. Por quê? Porque eles não têm a mínima resposta para a morte, não tem resposta. Já viram na televisão as pessoas arrancando os cabelos, desesperando por causa da situação por que elas passam, porque elas não têm a mínima segurança espiritual de saber que a nossa vida reside na mão de Deus, que é soberano. Quando morre um cristão, a sua família se emociona, a sua família chora e fica entristecida. Isso é perfeitamente normal. A morte, ela não é para ser vista como algo natural. A morte é algo antinatural. A morte é algo que surgiu no Éden depois do pecado do homem. O homem não foi feito para morrer. O homem foi feito para ter comunhão com Deus e comunhão eterna. A morte significa uma separação. Então a morte não é para ser encarada como natural. No entanto, a morte também, nós sabemos que a morte não é o fim para aqueles que serviram a Cristo. A morte é só o começo de uma vida melhor, de uma vida eterna na presença de Deus. Por isso que cristãos é muito diferente o termo de um cristão de um não cristão. Então, coração transformado significa atitudes emotivas, emoções transformadas. Não sermos levados em roda com qualquer emocionalismo barato. Isso serve para a nossa vida espiritual, nossa vida cristã. E também a vida, o estilo de vida. A gente fala muito de estilo de vida como sendo a questão do ímpio não ter uma igreja para dar satisfação, ou não fazer o que dá na telha. Mas estilo de vida é mais que isso. O estilo de vida é a forma como nós nos conduzimos fora da igreja. Fora da igreja principalmente, porque aqui na igreja todo mundo se conduz de um formato padrão. É porque não há tanta liberdade de você expressar como você é. Agora, os outros dias da semana é que mostram quem realmente você é. Como você conduz a sua vida, a sua existência. Então tudo isso é mudado. Tudo isso é mudado quando nós somos transformados e regenerados pelo verdadeiro Evangelho. E aí nós temos que frequentemente fazer uma autoavaliação. Não só na ceia, que a gente lê um texto lá que basicamente se pôs o homem a si mesmo, mas frequentemente. Por quê? Nós podemos estar simplesmente acostumados à vida de cristãos, simplesmente acostumados com o grupo social que é a igreja, sem refletirmos realmente se a nossa vida está espelhando a vida de Cristo. A natureza do próprio Cristo que é infundida, tornando co-participante da natureza divina. Então veja bem. Paulo divide os homens em dois tipos. Eu falo homens e mulheres. O primeiro tipo é o tipo carnal. O segundo tipo é o menino também. Só para vocês não o primeiro tipo é o tipo carnal. O segundo tipo é o tipo espiritual. O primeiro tipo é o ímpio, aquele que não é nascido de novo. O segundo tipo é o tipo nascido de novo, é regenerado, justificado. Esse tipo aqui, ele tem uma natureza
que é a natureza de Adão. É a natureza adâmica. O que significa isso? Ora, todos nós somos descendentes de Adão e Eva. Todos nós trazemos a natureza de Adão e Eva. Adão era o nosso representante universal, não sabem disso. Isso significa que qualquer atitude que Adão tomasse representa a nossa própria atitude. Isso significa que quando Adão pecou, Adão e Eva pecaram no Éden, todos nós pecamos junto com ele. Todos nós estávamos ali representados. Então, essa é a forma como nós nascemos, com a nossa natureza carnal, Adão. Quando o cristão é regenerado, então quando tem a chamada eficácia, está cá no meio, essa natureza adâmica é transformada numa natureza espiritual. Que natureza é essa? Natureza de Cristo. Ou seja, significa que nós recebemos uma segunda natureza, uma nova natureza, não mais baseada no primeiro Adão, mas baseada no segundo Adão, o qual vai ser, que é Cristo. E a partir daí nós temos que viver de acordo com essa nova condição. Não significa que nós somos imperfeitos, mas significa que o pecado é um mero acidente de percurso nas nossas vidas. Então, isso é necessário para que nós nos tornemos co-participantes da natureza divina. A natureza de Cristo não é uma natureza divina, Ele não é Deus, plenamente Deus. Significa que quando a nossa natureza é espiritualmente transformada para que tenhamos a mesma natureza de Cristo, nós estamos nos tornando co-participantes da natureza do próprio Deus. A lei de Deus, irmãos, ela espelha, ela mostra o caráter do próprio Deus. A lei também serve para revelar Deus, como Paulo vai trabalhar. No Antigo Testamento, a revelação foi dada sob medida, foi dada de forma escancarada como foi o Novo. Qual era essa revelação? A lei de Deus. E por que a lei de Deus revela a Deus? Porque a lei de Deus mostra o caráter de Deus. Quando o Congresso Nacional promulga uma lei, elabora uma lei, essa lei reflete o que? O caráter do Congresso Nacional. Ainda que não seja por unanimidade, mas revela o caráter da maioria. O que, por conseguinte, em tese, em teoria, revela o caráter daquela nação, porque eles são representantes nossos, representantes do povo. Então, quando o Congresso faz uma lei, essa lei está representando o caráter daquele povo, o povo brasileiro, pelo menos em tese, em teoria. Quando Deus estabeleceu uma lei, a lei de Deus, a Torá, os 10 mandamentos, mas toda a lei do Antigo Testamento, essa lei está refletindo o caráter de Deus. Significa então que se a nossa natureza é transformada para sermos co-participantes da natureza divina, então essa lei também vai refletir o que? O nosso caráter. A lei de Deus vai passar a refletir também o nosso caráter. Ela não vai ser mais um ponto de inflexão, um ponto de dificuldade, mas ela vai refletir os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas atitudes. Ou seja, eu não vou ter mais dificuldade de ver a lei de Deus e de seguir a lei de Deus. Por quê? Porque a minha natureza foi espiritualmente transformada para que eu tenha o caráter, a natureza espiritual de Cristo, e ser co-participante da natureza divina. A lei de Deus reflete quem é Deus. Quando ele coloca, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, está dizendo que esse é o caráter santo de Deus, apartado do pecado. Isso significa que quando nós temos a nossa natureza transformada espiritualmente, então nós vamos também refletir essa lei de Deus. Mais ainda, mais do que a lei, mas o Evangelho, que engloba não só a lei,
mas todo um conjunto de coisas, um conjunto de revelações, uma forma de vida diferente. Certo? Alguma dúvida nessa questão aí? Então, os irmãos entenderam que a transformação que ocorre na natureza do regenerado é uma transformação profunda, uma transformação que causa mudanças no nosso estilo de vida, no nosso modo de vida, na nossa mente, nas nossas emoções. Sim? Todo mundo entendeu isso? Alguém tem alguma dúvida? Pode passar. Nós estamos falando aí, irmãos, o que é prova que nós temos a perseverança dos santos. Nós perseveraremos até o fim. O último tópico aí dessa questão é a liberdade cristã com relação à lei. Eu acabei de dizer que o caráter do cristão reflete a lei de Deus. Significa que o cristão não vai encarar mais a lei como um aguilhão, como algo impossível de ser feito. A lei não vai servir mais para avultar o meu pecado, para mostrar o meu pecado. Pelo contrário, a lei, agora transformada no Evangelho, vai servir para que eu seja luz para os povos, para que eu seja sal da terra. Então, as Escrituras ensinam claramente que o homem em estado de graça está total e irrevogavelmente livre da condenação que a lei acarreta. Aqui está precisamente a diferença entre lei e evangelho. A lei de Deus foi dada ali aos judeus para mostrar o caráter de Deus em primeiro lugar. Mas para que serve uma lei? Não é para enquadrar alguém? Não é para que aqueles que estejam fora da lei sejam enquadrados? Não é isso? Então eu tenho uma lei que diz que eu tenho que fazer isso, isso e isso. Se eu não cumprir essa lei, o que vai acontecer? Eu vou pagar por não cumprir aquela lei. Então a lei servia também para isso, para condenar. A lei servia para condenar. A partir do momento que os judeus tinham a lei e os outros povos não a tinham ou não a seguiam, Deus, a lei, condenava esses povos, essas pessoas. Acontece que o cristão, quando ele é regenerado, ele está livre da condenação dessa lei. Significa que, ainda que nós, momento ou outro, descumpramos um artigo ou outro dessa lei, nós não vamos sofrer a condenação. Por quê? Porque Cristo já pagou por nós a condenação dessa lei. Pagou por sua própria vida. Vamos ler esses textos aí então. Romanos 6,14. Pedir ao Joel que leia Romanos 6,14. Pedir a Romanos que leia Romanos 7,4. E vou pedir a minha Juliana que leia Romanos 8, 1 e 2. Romanos 6,14. Porque o pecado terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Paulo, alguns capítulos antes, vai dizer assim: para que servia a lei? A lei serviu de área, ou seja, a lei servia para mostrar o que era errado. Imagine a lei como um outdoor, assim, bem grandão, mostrando tudo que estava errado. Não farás isso, não farás aquilo. Acontece que essa lei era colocada aqui justamente para que os homens não a cumpriram, para que os homens vissem que era impossível cumprir aquela lei. A lei de Deus, irmãos, para uma pessoa não regenerada, não chamada, não justificada, ela é simplesmente impossível de ser cumprida. E esse é o papel da lei: mostrar a impossibilidade do homem ser salvo com suas próprias obras. Ao contrário do Evangelho da Graça, que mostra que nós somos salvos porque Cristo cumpriu as obras da lei, não porque nós cumprimos. Então a lei era como um outdoor espiritual: não farás isso, não fará aquilo. E ela servia para condenação, porque nenhum homem era capaz de cumprir todos aqueles preceitos. Mas aí Paulo vai dizer: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Então veio alguém que cumpriu essa lei cabalmente.
pagou o preço com sua própria vida, satisfez plenamente a justiça de Deus e ainda mais representa todos aqueles que são chamados por Ele. Então, o único capaz de cumprir cabalmente a lei de Deus, quem foi? Cristo Jesus. E Ele representa aqueles que são regenerados e salvos. Significa então que nós não devemos mais nada a essa lei, espiritualmente falando, porque Cristo já cumpriu. Cristo já cumpriu cabalmente essa lei. E aí então, Paulo vai dizer, certo, então quer dizer que, alguns vão dizer assim, então quer dizer que eu posso pecar, se Cristo já pagou o pecado por mim, então eu posso pecar. Não, é o contrário. Se Cristo já pagou o preço por causa do pecado, significa que agora cabe a nós fazermos jus a isso que Cristo fez, nos santificando cada vez mais. Então nós somos escravos do pecado. O pecado não terá domínio sobre nós. Não estamos debaixo da lei, e sim da graça. Obrigado. E aqueles que erroneamente pensam que não, agora, debaixo da graça, então está tudo mais tranquilo em relação à lei. Mas esquecendo que o Evangelho, a graça, ela tornou mais intrínseca, né? Como diz o seguinte: na lei, você não podia adulterar. O fato ocorresse materialmente, mas é Cristo fala. Mas só o olhar já aconteceu, entendeu? Então, quem pensa que a lei da graça está mais tranquila, Tá. Agora, o Evangelho vai jogar um refletor aqui, né? Quer dizer, ele vai abrir mais ainda a lei. Cristo vai trazer justamente isso. E aí, só que o que Cristo estava fazendo ali era uma história. Vocês, para escapar do fato de que vocês não podem cumprir a lei, vocês foram reduzindo o significado dela. É isso? Foram estereotipando a lei. Então, assim, não matarás, para alguns fariseus lá, era você sacar uma arma e ir lá e matar alguém. Então ele falava, esse pecado comigo. O adulterar era você ser pego em ato lá de adultério, lá carnal mesmo, filho. Eu não faço isso. O furtar era você pegar algo de alguém. Ele fala, eu não faço isso. Aí Cristo veio e lançou no fora dizendo assim, ó, vocês reduziram o significado da lei. Vocês simplificaram para a sua própria, para vocês se sentirem bem com isso. Mas não é isso que quer dizer. Quando alguém fala mal do outro, está matando. Quando alguém fofoca da vida do vizinho, está matando o vizinho. Quando alguém sonega imposto, está furtando. Então ele aumentou o alcance da lei, a lente sobre a lei, para dizer que as nossas reduções ainda não são capazes de fazer com que nós cumpramos a lei de Deus. Só Ele mesmo é capaz de cumprir. aí veio a jurisprudência de Cristo sobre a lei. Que é o Supremo Tribunal, e veio e mostrou que era realmente a lei. Colocou uma lupa e disse assim, ó, se vocês achavam difícil cumprir da forma simplificada, cumpram agora, né? A nova jurisprudência. Romanos 7,4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, do corpo de Cristo, para que sejais de novo, para que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Então veja bem, a condenação da lei era a morte para todo aquele que pecasse. Cristo pagou o preço, morreu, levou sobre ele os nossos pecados. Significa que nós estamos livres da condenação da lei. Ou seja, aquela morte que seria infundida a nós por causa da transgressão foi feita a quem? A Cristo. Ele pagou com a sua vida. Ele nos representa. Significa que nós não devemos mais aquela lei, aquela condenação a Deus, porque Cristo já pagou o preço por nós. É isso que Paulo está dizendo aí. Assim, meus irmãos, também nós morrestes relativamente à lei. Por quê? Por meio do corpo de Cristo. Cristo pagou o preço da lei, que era a morte, e ressuscitou. Mais ainda, ele ressuscitou para pertenceres a outro, a saber,
aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Ou seja, Cristo morreu e ressuscitou para que nós fiquemos mais? É isso? Não, para que nós frutifiquemos para Deus. Significa que nós não estamos expostos à condenação da lei, mas a essência da lei, que é o caráter de Deus, de ser santo, isso nós devemos seguir e isso nós devemos abraçar. Romanos 8, 1, 2. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida de Cristo Jesus te livrou do pecado e da morte. Então, olha, nenhuma condenação. Veja, eu sempre chamo a atenção dos advérbios. Porque os advérbios são palavras que representam condições absolutas. Quando Paulo diz que nenhuma condenação há, existe espaço para alguma condenação? Se eu falo nenhuma, é nenhuma, não é isso? Nenhuma condenação há. Aí às vezes você pega isso e as pessoas falam, mas peraí, o próprio Cristo fala que tem um pecado, tipo de pecado que é imperdoável. Aí eu pergunto, será que um verdadeiramente regenerado vai cometer um pecado imperdoável? Não vai, não vai. Que é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí muitos não entendem que pecado é esse. Pensa que blasfêmia contra o Espírito Santo é você imitar alguém falando línguas estranhas, ou é você ficar rindo de alguém. Blasfêmia contra o Espírito Santo é viver uma vida completamente separada do Espírito Santo. E mais do que isso, é você escarnecer da obra de Cristo. É você dizer que a obra de Cristo não é verdadeira. É você dizer que a obra de Cristo, como aquelas pessoas que viam tudo que Cristo estava fazendo e falavam assim, ele faz isso aí em nome de Deus, ele faz isso aí em nome do diabo, em nome de Deus. Mas aquelas pessoas não foram condenadas porque disseram essa frase, mas foram condenadas porque essa frase revela o íntimo deles de não regenerados, de que nunca seriam regenerados. Alguém que via Cristo, estava cara a cara com Cristo e ainda dizia que Cristo era da parte do diabo, tal pessoa não teria como ser salva, porque estava demonstrando que a natureza dele era uma natureza velha, era uma natureza caída. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Contra isso não há perdão, simplesmente porque essa pessoa nunca foi regenerada, nunca vai ser. Ela vai viver a vida dela todinha dentro dessa condição de blasfêmia, invertendo as coisas. O que é santo ela diz que é imundo, e o que é imundo ela diz que é santo. Paulo está dizendo aí, ó, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma. Não há nenhuma condição que tire aqueles que foram chamados e salvos por Cristo Jesus da condição de salvos. Como eu enfatizei na aula passada, aqueles que são verdadeiramente salvos estão salvos para sempre em Cristo Jesus. Isso a questão mais difícil de entender aí é porque alguns vão dizer, mas se a pessoa está salva, então ela pode pecar. Mas aí tem uma contradição, um paradoxo que não pode ser resolvido. Se a pessoa peca, ela não está salva. Pecado e salvação são incompatíveis. Quem está salvo não peca, e quem peca não está salvo. Então não existe essa história de alguém que você está verdadeiramente salvo, mas você vai viver uma vida de pecado. Os próprios pecados que ela está cometendo estão mostrando que ela não é uma pessoa salva. Entende isso, irmãos? Essa é a principal objeção que as pessoas levantam contra a doutrina da perseverança dos santos. Eles vão dizer assim, então se eu estou salvo, se eu não perco a minha salvação, eu vou pecar. Acontece que se você for pecar, significa que você não está salvo. É uma contradição, é um paradoxo. Jamais a gente vai ter uma condição dessa, de alguém que está vivendo uma vida dissoluta de pecados, entregue aos seus pecados e dizendo que está salvo. Isso não existe.
Não existe, é uma contradição. Certo? Você voltando só um pouquinho que você explicou sobre a blasfêmia, né? Nossa, eu tinha um medo tão grande desse negócio assim, de se blasfemar, né? Contra o Espírito Santo de Deus, assim. Quando você é criança, adolescente, às vezes tá lá na igreja e tem uma revelação ou uma profecia, aí você fica, será? Aí isso, se a gente falasse pra mãe, pro pai, assim, pra minha mãe em casa, aí ela falava, tá blasfemando. E a blasfêmia quem blasfema contra o Espírito Santo de Deus, né? Tá condenado. Então, nossa, morria de medo disso, sabe? E graças a Deus, quando a gente veio na cá e ter conhecimento, aí abriu-se a mente, porque lá não teve resposta, né? Não tinha essa resposta. E agora não, aí agora dá pra gente entender o que é, né? Blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Está dentro dessa condição imutável. Então entende errado essa questão da blasfêmia. Alguém, um blasfemo, é uma pessoa que não considera Deus como Deus, vive a sua vida como se Deus não é. Como você disse, as obras do Espírito Santo é aplicar a obra de Cristo a nós. Né? Então, se a gente nega a obra de Cristo, é blasfêmia. Blasfêmia, não tem como. Significa que todos aqueles que não são salvos são blasfemos. Ele pode nunca ter dito uma palavra de zombaria em relação à obra de Deus, mas ele vive a sua vida apartado de Deus, como se Deus simplesmente não existisse. Isso é muito mais grave do que você, num momento de devaneio, falar alguma coisa de alguém. Então, o que se pode concluir desses textos é que a transgressão da lei de Deus pode acarretar problemas e juízo temporário, mas nunca a condenação eterna. Nós, quando transgredimos a lei, aqueles que são salvos, quando transgredem a lei, isso vai trazer problemas, isso vai trazer juízo de Deus temporariamente de nós, mas nunca a condenação eterna. Irmãos, vamos comparar com os nossos filhos. Quando os nossos filhos fazem alguma coisa errada, nós punimos eles, certo? A gente pune eles. Você vai matar seu filho por alguma coisa que ele fez, vai. Embora exista caso que o pecado não se discute, o pecado é pecado. Mas em condições normais, seu filho quebrou um copo, você não vai matar ele porque ele quebrou um copo. Você vai punir ele, né? De castigo, vai dar uns tabefes ali. Não sei, cada um tem seu jeito de corrigir. Mas você não vai matá-lo. Imagina Deus que é justo e santo. Você acha que se você cometer um pecado, Deus vai te mandar para o inferno por causa daquele pecado? Se Cristo já pagou o preço, aí toda hora eu tenho que enfatizar, irmãos, isso não significa liberdade para pecar. Nós não temos liberdade para pecar. Significa que nós não vamos ser condenados definitivamente por causa do nosso pecado. Porque Cristo já pagou esse preço. Nós vamos ter problemas, sim. Problemas às vezes até graves. Vamos sofrer um juízo temporário, sim, mas nunca a condenação eterna. Aqueles que uma vez foram salvos, regenerados, chamados pelo Espírito Santo de Deus, vão permanecer nessa condição. E é isso que é a perseverança dos santos. É o cristão sendo levado a permanecer na salvação pelo Espírito Santo, a obra da redenção de Cristo aplicada à vida dele. E é isso que nós vemos nesse texto. Nenhuma condenação. E aí tem gente que criaram as mais diversas características para pecados imperdoáveis, as mais diversas classes. Aí tem os que vão dizer, a pessoa que se suicida é um pecado imperdoável, tal pecado é imperdoável. Não, irmãos, nenhum pecado é imperdoável em Cristo Jesus, nenhum. Agora, obviamente, aqueles que são regenerados e eleitos serão preservados de certos tipos de pecado. Eu não posso dizer com 100% de certeza que alguém que se suicidou foi para o inferno, não posso. Eu tenho até um caso bíblico de alguém que se suicidou que está lá constando na galeria dos heróis da fé. Quem é? Sansão. Sansão se suicidou. Os irmãos lembram disso? Consciente de que ele ia morrer. Vocês lembram disso?
Porque às ele vezes tinha perdido a sua força, ele tinha perdido a unção do Espírito de Deus, ele estava fraco, e os filisteus amarraram ele lá no templo, no lugar lá no estádio, e uma coluna, arrancaram os olhos dele e falaram: ó, esse dali é o que representava a glória de Deus de Israel, olha o jeito que ele está. Aí ele pede a Deus para que conceda novamente, ele se arrepende, você deu um arrependimento de pecados, para que Deus conceda a ele aquela força, para que ele prove àqueles filisteus que a glória de Deus não foi tirada por causa do pecado dele. Aí Deus concede, o que ele faz? Empurra as colunas, derruba tudo, esse dele inclusive. Foi suicídio ou não foi? Foi suicídio. Lá em Hebreus a gente vai ver Sansão mostrando na galeria dos heróis da fé como aquele que deu a vida para provar que Deus era Deus e que a glória de Deus não havia sido retirada de Israel. Eu pergunto, se Sansão tivesse ido no inferno, condenado ao inferno pelo fato dele ter se suicidado, ele estaria mostrando lá na galeria dos heróis da fé? Provavelmente não. Então, eu já ouvi dizendo que Sansão achava que não ia morrer, porque ia ser desenvolvida aquela força que ele tinha, que ele ficou todo. Só que o próprio Sansão, na hora, ele fala, ele dá pela última vez, né, só para que ele mostrasse os filisteus. Então, se ele só naquele momento, ele sabia que na hora que ele derrubasse, ele juro. Você não tem dúvida no texto. Então, ele é um suicida, mas ele é um suicida que ele tinha um propósito atrás daquele ato dele. Ele queria provar que os filisteus a glória de Deus. E estava em defesa da glória de Deus. Por mais que ele pecou e se entregou ao pecado e envergonhou a Deus com o pecado dele, mas ali ele foi em defesa da glória de Deus. E ele sabia que ele morria. A questão é essa, porque é lógico que a gente não sabe a motivação de um suicídio, mas a distância a gente sabe porque eu registro não se relata. Mas acho que tem que ver a questão da motivação. Assim, tem muitos suicidas que passam por um momento de depressão, doença psicológica, e então ele não está dentro do seu juízo normal, ele como se suicida. Então, se ele for um cristão, ele vai entender essa relação que ele se suicidou naquele momento de perturbação psicológica. Não, ele é cristão. Às vezes ele, por algum motivo psicológico, ele tem aquela perturbação de uma vida. Então, assim, você já percebeu que muitos se suicidam justamente por causa da condição de pecado que eles estão? O pecado aflige de tal forma aquela pessoa, determinado tipo de pecado, que ele não aguenta, ele se suicida. Também não estou defendendo aqui que os suicídios são. Mas você é importante lembrar que as árvores são conhecidas pelos seus frutos. Então, o cristão vai se preservar de certo tipo de pecado. Então, assim, o cristão ele tem a Cristo, a Deus. É difícil que ele se suicide. O que eu estou querendo dizer é que não é impossível que um cristão verdadeiro se suicide. Não é impossível. Mas é muito difícil porque ele está sob a luz do Evangelho. Ele sabe que é Deus que é o governante da sua vida. Então, para ele ser levado a uma situação de se suicidar, só se for uma coisa realmente, uma doença, uma perturbação, mas não é impossível. Deixa eu falar que eu estou lembrando aqui. Ele também está escrito. E o que as pessoas, os cristãos, geralmente acham que as pessoas que conhecem a palavra de Deus não têm depressão, né? Porque conhecem a Cristo e tudo. E às vezes elas vão só se afundando, não procuram tratamento, não procuram nada porque acham que é cristão, não tem momentos de depressão. E tem também. E é uma doença que tem que ser curada como qualquer outra doença física, e essa é mental, né? É uma doença. Muito bem. Nós estamos expostos a qualquer mal. Essa sanção, como usa uma palavra, ele tem se suicidado. Ele tem um sacrifício. Caso dele ele morreu. Ele não foi um suicídio. Então, eu falo assim, o objetivo. Mas não vamos eliminar o momento. Ali ele conseguiu eliminar os filisteus, provou que Deus era Deus, e quando tinha essa É como uma pessoa vai para uma guerra. Ele vai para uma guerra, ele sabe. Se ele for um lutador, ele vai na linha de frente. Então,
ele sabia que ia morrer e ainda assim ele queria matar todos os cristãos. a motivação dele era não me suicidar porque eu só aceito todo mundo. Mas a motivação. Aí seria a mesma coisa por exemplo. Não, presidente, com segurança. O cara sai de baixo nele e se joga na frente. Eu vejo dessa forma. Como suicídio, você quer morrer? Um pai que dá a vida para livrar o filho. Ele se suicidou. Não, ele deu a vida para o outro. A questão que eu estava lembrando era só para prolongar no debate. Quando Jonas passou por toda aquela angústia lá, ele pediu para Deus tirar a vida dele. Aí Deus dá aquela resposta para ele. Ele nem poderia nada, mas ele pediu para que Deus tirasse. Ou seja, conheceu que o dono da vida é Deus. Agora eu pergunto, alguém que se suicidou foi ele ou foi Deus que tirou? Em última análise. Deus. Foi Deus. Deus só não dá a Porque vida. ele pode fazer o que for, se Deus não quiser, e tem muitos casos. Trabalhei no hospital onde pessoas tomavam 1 quilo de chimbinho para morrer e morriam. Ficava cheio de sequela. O dono da vida é Deus. Se Deus quisesse que Sansão não tivesse morrido com aquelas colunas ali, a gente já viu tantos casos, né? Que era para morrer e morre. O que eu quis dizer, irmãos, é que certamente que pecado imperdoável não é o suicídio. Foi isso que eu quis dizer. Certamente. Porque o pecado imperdoável é uma vida vivida longe de Deus. Então é uma circunstância. A mesma coisa a gente pode argumentar quando muitos dizem, até antigamente, hoje a gente não ouve mais um cristão, mas um cristão não podia morrer de uma morte violenta. Lembram disso? As pessoas pensavam que os cristãos não podiam morrer de um acidente de carro terrível, ou que um cristão não podia ser assassinado, porque achava que eles estavam protegidos disso. Não está, irmãos. Não está. Nós somos, infelizmente, estamos sujeitos a todas essas condições. Mas então, hoje a gente ainda se choca com isso, né? O ditado da falando que o filho do pastor matou o próprio pai, que era pastor. Meu Deus, mas tu deixa que morrer desse jeito. Aí eu fui parar para pensar, mas ninguém está livre de morrer desse jeito, né? É só a gente olhar os. Pois é, isso que eu ia dizer, é só a gente olhar para a origem da igreja. Os apóstolos morreram de forma terrível, sem cabeça, cerrado no meio, crucificado de cabeça para baixo, queimado. As mortes mais terríveis foram aqueles que tiveram. Então ninguém É porque botaram isso na cabeça da gente, né? Que o cristão não podia morrer atropelado, o cristão não podia morrer de tiro, botaram isso na cabeça da gente. Sim, se morreu naquele dia, é porque ele estava com alguma dívida com Deus. Deixa ele pra gente. Exatamente. Então, até teve uma irmãzinha que, nossa, essa ela era de oração, era na igreja constantemente. A irmã falando de tal morreu atropelado. Eu falei, morreu atropelado? Eu não ia deixar ele ter isso na cabeça do tempão. Aí depois que a gente vai vendo, mas pode morrer de qualquer jeito, né? Certamente que nenhum desses pecados é um pecado definitivo. Todos eles foram. Deus levou. Cristo morreu pelo pecado do suicídio. Cristo morreu pelo pecado de qualquer pecado que a sociedade discrimina, despreza. Morreu. Ele morreu por todos os pecados daqueles que são representados por ele. Então o cristão não está livre de nenhuma situação. Mas, enfatizando, nós somos sim preservados por Deus de certo tipo de pecado. Graças a Deus por isso. Porque senão a igreja viveria de escândalo em escândalo, não é isso? Mas estamos sujeitos a tudo. Não podemos bater no peito e dizer, ó, esse aí, dessa água não vai. Acho que a gente fica falando, né, a gente fica pensando. A gente tem esse estigma, talvez porque a gente vê a história de Judas, né? Aí nos ensinava, não, suicidou, era o filho da perdição, né? A gente associa o suicídio à condição de Judas, que era de condenado. O próprio Cristo falou que ele era condenado, mas antes dele se suicidar, ele não estava condenado. O suicídio foi só uma desculpa. Pode passar aí, está acabando o tempo. E por fim, por que nós temos a perseverança do santo? Uma pergunta: Deus muda? Deus é mutável?
Deus era um no Antigo Testamento, outro no Novo. Eu até lembro na aula passada eu falei com os irmãos da série de escolher que os deuses mudam de acordo com a civilização. A civilização grega eles eram de um tipo, a civilização romana eles já adquiriram outras características. E assim sucessivamente. Deus não muda. Se a salvação dependesse das obras da lei, por nossa própria conta, certamente ela poderia ser perdida. Se ela dependesse de mim, de você, de nós, para sermos salvos, se a gente não pecasse para ser salvo, então certamente nós perderíamos dele. Como eu disse no livro da vida lá, estaria já rasgado. Eu ia falar isso. Que apaga e escreve, apaga e escreve. Porque os nossos pecados acontecem todos os dias. Então, não pode ser assim. Ou melhor, ela nem poderia ser alcançada. Na verdade, o livro nunca seria escrito no livro da vida. Porque É Deus que escreve. é Deus que escreve. Mas a nossa salvação depende da obra de Cristo. Cristo Jesus. A salvação foi consumada na cruz do Calvário. E o amor de Deus para com Cristo, logo para conosco, é imutável, inamovível, ou seja, não pode ser movido, incorruptível. O amor humano, ele é mutável, isso é tipo de amor. Ele é mutável. Quando você ama alguém, essa pessoa pisa na bola tantas vezes, e a gente já viu muito isso, amor se transforma em quê? Em ódio, né? O amor de Deus não. O amor de Deus é imutável, porque reflete o caráter do próprio Deus. E é incorruptível. O amor de Deus é uma determinação eterna, proveniente da sua própria vontade. Sempre que a gente fala em amor, em português, muita coisa está incluída nessa palavra amor. Né? Não é como no grego que tinha três palavras diferentes três tipos de palavras para definir diferentes coisas. Sempre que se fala em amor, a nossa mente latina sempre pensa em amor romântico, né? No romantismo, amor entre homem e mulher. E amor de Deus é muito mais que isso. O amor de Deus é uma determinação da própria vontade dele. Ele diz: eu vou amar aqueles a quem o meu filho representar. É uma determinação do caráter dele. E portanto não pode ser mudado. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não fala hoje, esses aqui estão salvos, esses aqui estão condenados. Aí amanhã ele fala: não, vocês ali me encheram muita paciência, vai ser condenado também, vai por fé. Não é assim, irmão. O amor de Deus não muda. É uma determinação da vontade dele. Portanto, podemos nos alegrar de que o amor de Deus está conosco, por meio de Cristo também não muda. Volto ao nosso exemplo, que é pálido, é ruim para representar Deus, mas é um exemplo. Amor de pai para filho. Filho aponta, pronto. Você pensa que é mal para o filho? Não, você sempre é considerado como filho. Embora você vá punido, embora você fique chateado, você sempre é considerado como filho. Então, ele não vai sair daquela condição de filho. Condições normais para aquele crescer. Tem gente para tudo, tem pecado para tudo. Condições normais, você não vai matar um filho porque ele quebrou um pau. Esse é um exemplo válido diante do que é de Deus, do desenho de Deus. Deus que é perfeito e perfeitamente justo, não vai condenar ninguém ao inferno porque cometeu um pecado. Mas ele vai punir? Vai. O pecado vai ter consequência? Vai. Certo? Então, podemos nos alegrar que o amor de Deus para conosco, por meio de Cristo, também não muda. É imutável. Vamos voltar para a confissão de fé. Só 11 aqui, só 15 minutos. O Davi começou a trabalhar com os irmãos as fontes de onde provê a certeza e a infalibilidade da perseverança dos salmos, que são cada um daqueles itens da confissão. Eu lembro que ele trabalhou a questão do decreto, vocês lembram disso? Ele trabalhou que a perseverança dos santos é baseada no fato de que Deus decretou isso desde a eternidade. Deus não é limitado pelas circunstâncias que tem. Ele próprio escreveu a história. Ele próprio determinou tudo o que ia acontecer. Então ele não pode ser mudado de acordo com as circunstâncias. Esse é um fato
no qual reside a segurança daqueles que são salvos. Isso já estava no decreto de Deus. Esse é o primeiro argumento. O segundo argumento que Davi também trabalhou foi a respeito do amor gratuito e inalterável de Deus, que é o que nós acabamos de falar. Deus não se arrepende de amar alguém, ele não, porque ele determinou que assim seria. Terceiro, da eficácia do mérito e da intercessão de Jesus Cristo, que Davi também trabalhou, ou seja, Cristo, ele morreu na cruz, ele intercediu por nós desde a eternidade, ele intercedeu por nós no tempo quando ele morreu na cruz, e ele continua intercedendo por nós. Lembra que Davi trabalhou a questão do advogado? Nós temos um advogado que continua intercedendo por nós, porque toda vez que Deus olha para os salvos, ele olha através de quem? De Cristo. Ele não olha para nós na condição de seres humanos falidos, caídos no pecado, mas ele olha para nós sob a ótica de Cristo. Sempre que Deus olha para nós, está lá a cruz no meio, para que a ótica de Deus seja a ótica através de Cristo. Cristo, Deus nos olha através de Cristo. Por isso que nós podemos ter um relacionamento com Deus. Por isso que o templo foi destruído, porque não há mais a separação entre o átrio, que era a parte de fora, o lugar santo, que era a parte de dentro, e o lugar santo dos santos, que só o sacerdote podia entrar, porque estava coberto. Não há mais essa divisão. Por isso que nós temos a prerrogativa de irmos direto a Deus. Mas irmos direto a Deus por meio de quem? De Cristo. Ele é o único intercessor entre Deus e os homens. É Ele que faz a ponte entre Deus e os homens. Por isso Ele faz a ponte, nós podemos ir direto a Deus. Por isso que é possível um relacionamento entre nós e Deus. Por isso que é possível que nós até oremos e peçamos a Deus alguma coisa, porque é por meio de Cristo. Cristo é que faz essa ponte entre nós, seres humanos, e Deus. Porque essa comunhão foi quebrada de forma definitiva lá no Éden. Não de forma definitiva, mas de forma verdadeira lá no Éden. Foi quebrada a ponte entre Deus e os homens. A única forma de restaurar essa ponte é por meio de Cristo. Então, a eficácia do mérito é a intercessão de Cristo. Cristo intercede por nós. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então nós estamos debaixo dessa intercessão, debaixo dessa condição de intercessão de Cristo, do Espírito Santo, mediante Deus Pai. Certo? Da união com Ele, com Cristo. Então todos quando são salvos por Deus, são colocados em união eterna com Jesus Cristo. Ele é a videira e nós somos os ramos, do qual somos enxertados. Davi trabalhou isso também. Um exemplo agronômico, né? Todo mundo sabe o que é uma enxertia? Vou repetir isso aqui. Uma enxertia é assim. Vou dar um exemplo aqui. Eu pego um vaso e planto aqui uma semente, um caroço de manga. Digamos assim. Eu plantei esse caroço de manga. Aí ele vai germinar, vai ter raiz, vai crescer uma plantinha de manga aqui. Se eu for esperar essa planta crescer e dar frutos, ela vai levar uns bons anos, né? Até que ela se torne adulta e me dê frutos. Aí, à medida que a agricultura foi evoluindo, eles desenvolveram um método para que uma planta produzisse mais rápido. Como? Eles descobriram o seguinte, se eu pegar um galho de uma árvore adulta, por exemplo aqui é manga, né? Eu vou pegar aqui um galho dessa árvore, vou pegar essa mudinha aqui que estava novinha, vou cortar essa parte de cima dela aqui, parte aérea, aí vou pegar esse galho da planta adulta e vou emendar ele aqui. Então eu peguei o galho de uma pé de manga adulto, que já produz, cortei a parte de cima da muda, colei, passo lá no durex, no adesivo. Isso vale para plantas da mesma espécie. Então, daqui um tempo, isso aqui vai colar, vai grudar. Os feixes vasculares aqui, como se fossem as veias, vão se juntar aqui. E essa raiz da muda
vai mandar nutrientes para essa parte aérea que ele de outra planta, uma planta adulta. Aí tá, ela vai crescer, vai passar uns dias lá, vai crescer. Quando vier a fase reprodutiva, quando estiver na época de manga, a parte aérea dessa muda aqui vai ser uma parte adulta, porque ela veio de uma árvore adulta. E aí ela vai produzir. Em muito menos tempo do que se eu esperasse essa plantinha crescer 4, 5, 6, até 10 anos até ela se tornar adulta. Por quê? Eu peguei uma parte de uma planta adulta e enxertei aqui na plantinha nova. Essa é a enxertia, que já era conhecida na época de Cristo, já é bastante antiga. Aí, o próprio Cristo vai utilizar essa figura de linguagem para dizer a mesma coisa. Nós, seres humanos, somos aqui, ó, a plantinha nova. Somos enxertados em Cristo, ou seja, a parte de Cristo é enxertada em nós. Aí eu pergunto, os frutos que nós damos são nossos ou são de Cristo? São de Cristo. Embora esteja uma planta só, produz os mesmos frutos, mas a parte que produz frutos só é possível porque veio de uma planta adulta. A mesma coisa, nós fomos enxertados em Cristo, produzimos frutos porque ele foi enxertado, porque nós fomos enxertados nele. Entendeu? Essa é a figura da enxertia. Então, todos quando são salvos por Deus são colocados em união eterna com Jesus Cristo. Ele é a videira, nós somos os ramos no qual fomos enxertados. Então nós somos um ramo, Jesus é a videira, então nós somos enxertados ali. Nós vamos produzir tudo que a videira verdadeira produz. E essa é uma condição que não vai mudar. Se você não mexer nessa planta aqui, ela vai crescer, vai virar uma planta só. Fica ali um nozinho mostrando onde é o lugar da enxertia, e para sempre, vai buscar as fica. Então, se nada acontecer, aquela planta vai produzir para sempre. A mesma coisa, nós somos enxertados em Cristo, nós vamos produzir em Cristo para sempre. Nós não vamos ser enxertados a cada pecado que a gente cometeu. E o juramento de Deus. O divino juramento expresso no Salmo 110, 4, demonstra que assim como a família de Davi governa para sempre o reino de Deus, o sacerdócio real da família de Davi é também permanente. Esse ofício real sacerdotal conjunto foi finalmente cumprido em Jesus. Irmãos, Deus vai dizer que Deus jurou. Não teve ninguém superior para jurar, ele jurou por quem? Por si mesmo. Não dá tempo de a gente ver esse texto que a gente vê na nossa aula, só para a gente matar esse aqui. Então, Deus jurou por si mesmo que o sacerdócio de Cristo era perfeito e eternamente perfeito. Se Deus jurou por si mesmo, eu pergunto aos irmãos, ele vai quebrar esse juramento? Ele não vai quebrar esse juramento. Se Cristo vai permanecer eternamente como sacerdote, expiando os pecados daqueles que são representados por Ele, então isso nos dá a segurança eterna de que Deus não mudará o juramento que Ele fez a Ele mesmo, de que Ele salvaria todos aqueles que são representados pelo sacerdócio de Cristo. Da mesma forma como Deus jurou a Davi que a linhagem dele seria eterna, governaria eternamente, apontando para quem? Para Cristo, da raiz de Jessé. Certo? Davi era de qual tribo? Tribo de Judá. Jessé era da tribo de Judá. Portanto, Davi também. E Cristo também da linhagem de Davi, da tribo de Judá. Que na verdade foi a única tribo que sobrou depois da assolação dos babilônios de vários povos. Então, da raiz de Jessé, do tronco de Jessé, viria um que seria sacerdote e rei para todos sempre. Cristo Jesus. É baseado nesse juramento que Deus fez, de que o sacerdócio de Cristo é eterno, é que nós podemos ter segurança de que a condição do salvo não vai mudar, de acordo com a circunstância da vida. Pode passar antes. Já está cansado da final da história. Então, continuando lá. Se Deus jurou pela permanência do sacerdócio de Cristo, logo também jurou por todos aqueles que são representados por Ele. Vou parar aqui, com mais a tempo de desenvolver essa ideia, e aí a gente continua na próxima aula. Certo? Alguma dúvida? Alguma colocação? Vamos
Vamos orar então. Deus irmão Samuel, de pé e faça oração. Senhor, vamos agradecer os momentos que aqui passamos nesse dia de hoje que o Senhor nos concedeu, o dia do Senhor, aprender mais um pouco da nossa cultura, do conselho de Deus. Que nosso Senhor nos dê entendimento, com tua graça, só se compreender que queres cumprir a tua vontade para as nossas vidas. E assim, Senhor, respondemos positivamente ao teu conselho. Ó Deus, que guarde nesse dia de hoje, nos livrando e nos trazendo a noite para adorar a Ti, que o Senhor venha receber